Se a coisa não te emociona, se a coisa não te faz chorar, ela fica distante. E talvez você se torne um pouco menos humano caso você não leve o paciente para casa. Eu sou professora da UFC desde 1985 e a gente, ao longo desse tempo, coordenou alguns projetos, mas realmente o projeto Y de Riso, Sorriso e Saúde fez uma diferença enorme na minha vida. Não temos um discurso de fé, mas o amor ao próximo é uma das bases do Y. Então, é um amor ao próximo daquele momento presente, tentando transformar aquela vida como se fosse um momento sagrado. De trás do jaleco que simboliza os trajes e o uniforme e toda a ordenzinha, eles veem peles. Só que não vêm peles qualquer. Eles veem peles suadas, peles pintadas. De onde surgiu o projeto, né? Eu sou o colega do Rafael Macedo, a gente chegou na mesma sala, a gente entrou na mesma sala na faculdade, a gente acabou se envolvendo com o CA e a gente estava assim descontente com a secretaria que a gente estava tendo, que era de intercâmbios nacionais e internacionais. A gente acabou desfiliando da DENEM, né? E acabamos indo atrás. O Rafael ouviu falar sobre uma nova federação de estudantes de medicina, que era de intercâmbios, que media com intercâmbios e projetos organizados por alunos de medicina. E ele acabou indo para o encontro e conheceu lá o Marcelo, que já tinha um projeto feito, chamado Palhaço Terapia, que apresentou, conversou muito com o Rafael, fez uma lavagem cerebral nele. E o Rafael ficou muito empolgado, ficou muito interessado. Um projeto que era baseado mais na humanização da medicina, que era o treinamento já desde cedo com os estudantes de medicina, com contato, a fazer como construir a ponte de comunicação entre o médico, informação, e o próprio paciente, desenvolver várias habilidades de comunicação e aproximação, sem perder o lúdico, a poesia de todo esse relacionamento, né? É você valorizar o que o paciente tem de bom. Às vezes a gente está no ambiente hospitalar, aquela vesícula, como é que tá? Melhorou? Não, aquela nefrectomia, aquela pneumonia. Você valoriza o que o paciente tem de ruim. E aí o Projeto Y ele visa valorizar o que o paciente tem de bom. Visa estar colocando isso para cima, está mostrando que o paciente ele é uma parte ativa tão importante quanto os profissionais que estão ali trabalhando com ele. Então 12 pessoas e foi crescendo um embrião, a gente foi indo atrás de algum orientador, mas já acabou ficando com a doutora Fátima, que acabou sendo a nossa orientadora. E fechado o grupo, começamos a ir atrás de alguém que nos capacitasse, que nos treinasse, a arte do palhaço, que foi exatamente essa linha que a gente escolheu. Porque no palhaço a gente teria mais liberdade de não ser você, de perder a inibição e de sair por aí pelo hospital tentando empregar o que a gente queria espalhar por aí, né? Então a gente achou o Mário, que ele era da Cefet, estudava teatro e tudo. A gente começou a fazer um treinamento paramilitar lá na casa do Rafael. Foi muito duro, poucos sobreviveram, mas acabou fortalecendo o grupo, criou um núcleo bem sólido, né? E aí, daí pra frente a gente foi crescendo, foi ganhando cada vez mais atenção da faculdade. Com a mudança do currículo, as disciplinas viraram módulos e os alunos ficaram com espaço para que nós pudéssemos viabilizar algumas disciplinas optativas. E eu, como sempre fiz genética, mas nunca deixei de fazer outras coisas, né, que eu gosto de fazer como um ser humano, arte, por exemplo, eu resolvi que no currículo de medicina estava faltando inserir um pouco de arte. Aí comecei a estudar como que eu ia inserir isso no currículo e fiz uma disciplina nova, Arte e Terapia, um convite à saúde. E, posteriormente, Arte e Literatura, Humanidades Médicas 1. Alguns alunos do curso foram por curiosidade ver essa disciplina. Fazer essa disciplina, deve ser uma brincadeirinha, né? Um tempo para passar livre e tal. Depois de tanta coisa pesada no curso de medicina, e eles amaram a disciplina e gostaram do que eu mostrei lá na disciplina,
né, que a arte ela fazia diferença na vida das pessoas, né, como preventivo, como associado a terapias já mais tradicionais. E daí, uma das meninas que fizeram, a Belize, ela veio me procurar. Ah, professora, a gente está com um projeto. Então, juntou a vontade deles com a minha vontade, disponibilidade, a cabeça, né, de saber que isso realmente ia fazer muita diferença, tanto para os alunos, na formação humanística deles, na formação espiritual, na formação de médicos, como também para as crianças, né, que iam se beneficiar com esse trabalho de terapia, que os meninos fazem, na verdade, quando eles estão visitando as crianças nas enfermarias, no ICC, né, convivendo com as crianças, com os profissionais de saúde e com as mães. Então, o que vem acontecendo desde então só tem sido coisa boa, né? Tanto para os meninos que já passaram, como para os que estão entrando, como para os professores que ficaram sabendo desse projeto, né? Então, fica todo mundo encantado, né? Não é uma brincadeira, é uma coisa seríssima. Tinha a sua ideia, mas do seu jeito. Então, como a gente era um grupo, a gente tinha que fazer uma coisa que agradasse a todos, né? Então, no começo foram essas dificuldades, é colocar os pensamentos alinhados, ter uma ideologia firmada. Todo mundo tinha ideia de que queria visitar, queria trazer alegria para os pacientes. Mas como? Qual seria a melhor maneira? Qual o caminho que a gente teria que percorrer até lá? Isso aí foi o mais difícil no começo. Tiveram conflitos mesmo, conflitos com qualquer grupo tem. Não é só palhaçada, não é só alegria também não. Tiveram conflitos mesmo, de falar mais alto tudo. Mas que no final conseguimos se alinhar, conseguimos ter uma ideologia firmada que acabou agradando todo mundo. Só uma dificuldade. A forma de entrar no hospital não foi difícil, mais uma vez voltando àquilo que eu falei no começo. Na verdade, muita gente, não vou dizer todo mundo que é um exagero, mas muita gente já tem essa ideologia. Mesmo os profissionais que já trabalham lá, adoram, assim, gostam, já só tem a apoiar, então a gente não teve muita dificuldade. Teve só que seguir também uma linha burocrática, porque um hospital também não é assim, você não entra, chega lá e faz o que quer e sai, não. Você teve que seguir uma linha burocrática, teve que falar com os chefes do serviço, com os chefes das enfermarias para poder autorizar a nossa entrada. Parafraseando os doutores da alegria, ele fala que no futuro ele não entende como é que vai ter hospital sem palhaço. Então, na verdade, acho que o palhaço ele é uma figura mais até do hospital do que do próprio circo, né? Porque o circo já vai estar lá, vai ter um trapezista, vai ter outras coisas, você vai se divertir. No hospital, o palhaço ele tem que estar lá, ele tem que trazer alegria para quem está precisando. E hoje o Y está aí na faculdade, em voga, um dos projetos assim mais conceituados da faculdade, todo mundo briga e tal para entrar. É quase uma questão de status até, leaders, todo mundo quer entrar agora no projeto. Então, por que Projeto Y, né? Não, porque o Y do Projeto Y. Quando existe a versão, digamos, real, material, objetiva, e existe a versão transcendental, espiritual, subjetiva da coisa, né? Vamos para a primeira mais paia. Quando o Macedo chegou, ele tinha ido lá para Floripa e aí tinha encontrado um projeto de palhaçoterapia. Aí veio pra gente. Aí ele pegou e disse: Alan, cara, a gente tem que fundar esse projeto. Isso daí é essencial. A gente não pode passar dessa vida sem fazer isso. Aí eu disse: tá. Aí ele pegou e disse: e o nome do projeto? Isso foi numa primeira reunião. Ele perguntou: e o nome do projeto, pessoal? Uma das primeiras pautas que a gente tem que fazer é dar o nome do projeto, porque ele veio com o nome de Projeto Y, né? Aí eu disse: pô, por que não Y? Mas aí o detalhe é por que ele tinha escolhido Y. Quando eles deram a ideia do projeto, eles já começaram fazendo um lista de som na internet. E aí eles colocaram: como é o nome do projeto, não sei. Então vamos colocar Projeto X. X aí incógnito, pronto, X. Quando eles cadastraram no lista de discussão, aí já tinha um Projeto X, então um Projeto Y. Então tinha que mudar o nome do projeto, porque enfim era um nome que não tinha nada a ver. Mas nada a ver, não tem nada a ver, porque tinha a ver. E a gente começou a perceber o quanto tinha a ver. O que era o Y, cara? Primeiro de tudo, vamos pensar. O Y ele é formado por 3 palitos, né? São três, uma tríade. Praticamente todas as coisas da sua vida são formadas de tríades. É o corte pedagógico mais perfeito que existe na face da Terra. Você começa por onde? Cabeça, tronco e membros. Raiz, caule e folhas. Pai, Filho, Espírito Santo.
Aí quando você vai perceber, daqui a pouco você tá andando pelo meio do hospital, você tira o estetoscópio do pescoço, você coloca assim contra a luz, o que é que você vê? Uma sombra se faz em você, como Y. Olha o estetoscópio, como é que é. Ele é um Y todinho. Esse daí ficou como sendo nosso símbolo, porque talvez fosse a coisa que as pessoas mais poderiam compreender, né? Agora, por que o palhaço? Segunda coisa, né? Por que o palhaço? Não sei. A gente não sabia porque o palhaço ia entrar nessa jogada, não. Muitas vezes a gente pensa que a vida é feita assim, né? Primeiro tem uma explicação e depois vem um fenômeno. Não é assim que acontece. A gente aprende assim na escola. A coisa para existir tem que ser racional, mas não é. E boas coisas que aconteceram no Y, como vocês já perceberam, o porquê do Y, aconteceram primeiro da forma irracional e depois a gente racionalizou a história. Então, o Y ele vem disso daí. Aliás, o palhaço. Pronto, eu já disse porque o palhaço, se vocês tiverem percebido. Primeiro acontece o irracional, para depois vir o racional. O que é o palhaço? O palhaço é o irracional por excelência. E era disso que a gente precisava dentro do hospital. Se o hospital ele é o símbolo de toda a ordem, se o hospital ele é o símbolo da racionalidade, que ele está lutando, trabalhando, todo mundo que está lá dentro, para ordenar aquilo que está tentando desordenar as pessoas lá dentro, então o que a gente precisa? De um pouco de desordem, de um pouco de racionalidade. O que a gente precisa? A gente precisa do oposto daquilo que eles dão. Porque aquilo que eles estão dando e aqueles que eles estão tentando não está parecendo muito humano. Para parecer humano, o que a gente tem que fazer? Dar sentimento. Então a emoção que foi descartada da nossa sociedade ocidental, blá blá blá, científica, isso a gente considerou como sendo essencial. E quem mais impulsivo, quem mais emotivo, quem mais doador de desordem, né, do que o palhaço? Quando a gente entra pra fazer medicina, sempre tem aquele sonho de mudar o mundo, eu quero ajudar as pessoas, aquela coisa. E a gente idealiza muito a faculdade em si. Quando a gente entra, a gente vê que não é bem assim, que existem muitas dificuldades e tal. Apesar de um discurso ser muito repetitivo, a questão da humanização da medicina, né? Mas sempre tem aquela assim, como fazer de fato a humanização, como contribuir de fato para uma formação mais humana. O que eu sinto é assim, a oportunidade de ter tido um contato com o hospital logo nos semestres iniciais, porque a gente só começa a ter contato com os pacientes lá pelo 4º semestre, e desde cedo a gente já teve a oportunidade de travar contato com os pacientes com outra visão, não olhando ali a doença da criança em si, né? E não só da criança, porque a gente acabava interagindo com várias pessoas do hospital, né, durante as visitas, mas ver ali aquela pessoa que tem sentimentos, que tem coisas boas para oferecer para você. E aquela visita se torna muito mais terapêutica para você, às vezes, do que para o próprio paciente. Mas eles veem o quê? Eles veem como se fosse uma quebra da ordem. E é exatamente quando existe esse choque, na hora que a gente entra lá, na hora desse choque você não precisa nem falar nada. Você já vê riso em alguém ali, aqui. Aí pronto, aí começa a bagunça. Nesse momento já começa o jogo. Então, o palhaço, ele veio do nosso coração, mas depois a gente percebeu que tinha que ser ele. E aí ele, através dele, a gente veio com o teatro, fantoche, tudo mais, mas sempre através dele. Ele foi o grande canalizador. Como é que tá o projeto hoje, né? Assim, quando eu entrei no projeto, só tinha visita no HU. E há um ano a gente começou a fazer visita no ICC, que já era um sonho assim antigo, mas sempre a gente tinha aquele medo, porque são pacientes mais debilitados e assim, não deixa de mexer com a gente a visita, né? Essas visitas ocorrem geralmente na hora do almoço, que é quando é o horário disponível, né, da gente, que fica mais fácil para fazer a visita. Elas duram mais ou menos 1h30 e o que a gente usa basicamente, às vezes a gente tenta parodiar situações médicas, a gente faz transplante de nariz, a gente faz infusões de alegria, faz injeções de bom humor, injeção de coragem, dá comprimidos bem apertados nas crianças, certo? Como também a gente leva música, às vezes contação de histórias, às vezes usa o teatro, leva um brinquedo, leva balões, malabarismo, então isso aí fica a liberdade do palhaço para poder fazer isso, certo? E tem sido, assim, a resposta que a gente tem tido é muito positiva, assim, é muito recompensador quando os profissionais do hospital às vezes perguntam por que vocês não vieram ontem, as crianças estão sentindo falta, sabe?
As próprias crianças, às vezes a gente passa pra ter aula, e aí eu tô te reconhecendo, palhaço. Eu não sou palhaço. Depois de cada visita, existe um registro que cada palhaço tem que fazer, pra gente ter uma noção de quantas crianças tinham na enfermaria, pra gente avaliar aquela criança não teve um contato muito bom, e pra ver uma possível melhora que a gente pode fazer na visita pra tentar interagir melhor com aquela criança, certo? E tudo isso é repassado na reunião de sexta-feira, que é uma reunião semanal. Na reunião também a gente discute projetos, porque além de ser um projeto de extensão, o Y é um projeto de ensino e de pesquisa também. Então a gente sempre está promovendo, cursos, a gente está promovendo atividades para tentar estimular outros estudantes com relação à humanização da medicina, certo? E na pesquisa também a gente está com várias pesquisas em andamento para tentar, assim, é difícil tentar comprovar sentimentos, né? O impacto que a gente tem no hospital, mas a gente tem tentado de alguma forma buscar meios para dizer o que realmente a gente faz é realmente importante, que tem uma validade, sabe? Traz uma resposta para as crianças. Então é isso. Primeiro eu queria agradecer a todos, assim, porque apesar de ser hospital, mas aqui o local é muito bom, tem a presença de vocês, dos palhaços, das brincadeiras, tem festinha para as crianças, coisas que deixam a criança mais animada, né? Porque são doentinhas, mas com as apresentações elas ficam mais alegres, tá vendo? Ficam mais assim, ansiosas em querer fazer os exames direitinho para poder ir ver as apresentações. Eu realmente, é a primeira vez que eu estou aqui no hospital, primeira vez que eu vejo isso no hospital e estou adorando. E que isso sirva de lição, que todos vejam isso que vocês estão fazendo e façam também, porque é muito importante para a vida da criança. Muito mesmo. Agora, a próxima pergunta é, tudo bem, palhaço, mas nós somos estudantes de medicina, nós não éramos palhaços, nem atores profissionais como os doutores da alegria são. A gente precisava formar os palhaços ainda. Algumas pessoas da gente tinham uma certa prática de teatro, mas é uma coisa extremamente informal, então a gente precisava participar de curso. A gente foi atrás de um estudante da Artes Cênicas, lá do Cefet. Ele tinha uma extensa formação em palhaço, trabalho prático assim bom e uma pesquisa teórica também bacana, que era o Mário Cruz. Então a gente foi atrás dele e aí ele disse, rapaz, beleza, eu vou formar vocês. E aí ele formou a gente. As oficinas elas se dão mais ou menos na seguinte filosofia. Primeiro, a gente precisa libertar o que nós temos de preso, nós precisamos libertar o que nós temos de amarro. O nosso corpo precisava ser libertado para que a gente saísse dessas mecanizações do dia a dia, né? A gente conseguisse encontrar os muitos movimentos que nós temos, mas que esquecemos, ou que reprimimos pelas muitas experiências que a gente teve pelo resto da vida. Então a gente fazia... ele trazia jogos, e em sua maioria eram jogos infantis. Nada melhor para tanto unir as pessoas quanto libertar o nosso corpo. Mas ele também trazia técnicas que ele trouxe lá do teatro budô, oriental e tudo mais. A gente é acostumado com esse paradigma ocidental, da ciência, tudo tem que ser feito baseado em evidência. Ele traz o oriental, que tem toda uma filosofia da tradição e da experiência de várias pessoas que vão acumulando no tempo. Então ele fez isso com a gente. Pegando o fio que ele começou, a gente também veio a formar a gente mesmo, né? Depois que ele formou os primeiros, nós passamos a nos autoformar. Eu peguei algumas técnicas de teatro que eu tinha aprendido antes, e aí eu peguei as ideias que o Mário passava, e a gente começou a formar os próprios iniciantes do Y, os indivíduos que entravam pela primeira vez. E é essa filosofia. A gente sempre começava com um alongamento, que mais na frente ficava por conta dos integrantes, né? Estimulando eles o processo de autonomia. Depois a gente passava para jogos infantis, que eles traziam das próprias experiências deles de antes. Aí depois a gente passava para jogos de teatro, para atores e não atores, principalmente baseado na filosofia do Augusto Boal, que ele diz que você não precisa ter um ensino superior para ser ator, o ator está dentro de cada um.
É essa a filosofia que a gente queria. E ele também tinha uma filosofia de libertação e conscientização do corpo. Então pronto, a gente pegou vários jogos do Orco Espiritual e aí começamos a aplicar na gente. E fazendo sempre umas variantes que mesclavam com tudo aquilo que o Mário tinha ensinado. O projeto Y aqui na unidade de pediatria do Hospital das Clínicas é assim uma parceria para a gente no próprio tratamento da criança, né? Porque nós sabemos que o tratamento medicamentoso, essa terapia toda, né, implementada pelo médico, pela enfermagem e outros profissionais multidisciplinares, ela tem que ser complementada realmente com a questão emocional. E o Grupo Y faz isso, porque ele distrai a criança, cria um ambiente mais familiar e eles gostam demais. Quando os alunos de medicina chegam aqui com o seu vestuário assim, né, daquele jeitinho, é palhaço, eles são muito dedicados, se esmeram na parte física deles, então as crianças assim ficam malucos. Eles gostam muito, acompanham, onde eles vão de enfermaria vai os que podem caminhar, os que podem deambular vão atrás. O Grupo Y tem nos ajudado também nos eventos, porque a unidade de pediatria ela complementa toda essa terapia com eventos periódicos, Dia das Crianças, Páscoa, Natal, e a gente sempre está fazendo uma festinha, às vezes uma aniversaria. Aí a gente cria um ambiente familiar para eles também. E o Grupo Y sempre que pode estar presente. Às vezes o pessoal fala um pouquinho por causa do barulho. Às vezes tem algum bebezinho mais complicado, mais grave. Mas eles são muito disciplinados quando a gente pede para ser um pouquinho mais discreto. Então eles realmente assim trabalham com uma parceria com a unidade e tem sido assim muito feliz. Só para finalizar, né, vou contar duas experiências. A primeira experiência é uma experiência para dizer que nem sempre são flores, né? Nem sempre Nem são tudo flores. é engraçado. Nem tudo é engraçado. Teve um dia que os palhaços foram visitar, né? E são dias cansativos, né? Nesse momento estava cansativo. Às vezes a enfermaria não está muito a nosso favor. As crianças às vezes estão muito agitadas ou muito quietas. Muito quietas no sentido mórbido da questão. E aí as palhacinhas que estavam lá tentaram de todas as formas alegrar, mas não conseguiram. E aí elas saíram um pouco desoladas sempre no momento que a gente diz, não, chegou, o chefinho tá chamando. E aí a gente cai fora para vir para cá para se desarrumar e ir para nossa turma, nossa aula. Elas estavam saindo quando elas escutaram uma voz gritando por elas, né? Palhaças, palhaças, palhaças. Aí elas, parecia a dona Florinda olhando para os girafales, olharam para trás, né? Meu Deus, pelo menos uma criança. Salvar-se. Aí a criança. E elas. Aí quando chegou lá, a criança chega pro jaleco do mundo. Traz os palhaços mais engraçados da próxima vez! Aí sai correndo. Foi destruidor para os pobres. A gente transforma isso em graça porque tem que transformar, porque a gente vai chorar por causa disso, né? Em outros dias. Essa foi engraçada. Agora tinha outra que não. Esse momento não foi engraçado, mas é um momento que eu vou dizer para vocês que é como o Y ele tem a capacidade de fazer com que você crie afeto e intimidade com as crianças. Tinha um meninozinho lá que ele estava muito doente do fígado. Você sabe quando você está muito doente do fígado, você fica magrinho, tem uma barriga d'água, o cabelo fica meio quebradiço por causa da desnutrição que isso provoca. Eles não estavam conseguindo achar cura para o menino. Uma palhaça, ele era contra todos os palhaços, menos um em especial. Era a doutora Chiquita, que era a Mirelita, né? A Miguelita, Ele só gostava dela, era incrível. Quer dizer, por mais que existissem muitos outros que são muito mais engraçados geralmente do que ela, mas ele gostava dela. Ele gostava dela não porque ela fosse simpática com ele, até porque não era da personalidade dela. O palhaço dela era um palhaço antipático. Mas ele gostava dela às vezes até porque ele se reconhecia nela, entendeu? Porque ele, por causa da doença, tinha se tornado antipático. A Miguelita chegava lá, transformava o soro em nave espacial, transformava
as máquinas que viam como é que estava o coração dele em informações pelo computador da nave. Ele gostava muito e entrava no jogo com ela. Teve um dia que a gente soube que ele havia morrido. Ele morreu. E a enfermaria tinha ficado menor sem ele. E a gente perguntou por que todo mundo estava assim. E não era simplesmente porque uma criança tinha morrido. Era porque ele era o mais velho de lá. E como o mais velho, ele dava consolo para todas as outras crianças. Todas as outras. Os meninos ficaram tristes porque viram no protetor deles uma ida, né? E aquilo dali abalou eles. Quando a gente foi encontrar a Miguelita e a gente falou isso pra ela, teve um momento de parar assim, né? Como se fosse uma lembrança. E ela chorou. Sim. E o que é que isso tem de engraçado? Não tem graça. Mas isso é importante pra gente perceber que se a coisa não te emociona, se a coisa não te faz chorar, ela fica distante. E talvez você se torne um pouco menos humano caso você não leve o paciente para casa. Eu acho que a Miguelita naquele momento aprendeu o que é lidar com alguém no hospital mesmo. Não é simplesmente um objeto de estudo, alguém que ela tinha se afeiçoado. Maquiagem e balões, suas graças, diversões, e assim vai o palhaço. Outra visita começar. Quantas crianças pra falar, tem brincadeiras pra brincar, contar histórias, fazer teatro pra aliviar o cansaço. E se um sorriso não brotar e o palhaço desmoronar, lembrar-se-á em meio a lágrimas a missão deve continuar. Transformador em sorriso, mil beijos a lançar, e segue o palhaço, especialista do abraço, outros corações a visitar. Quantas crianças pra falar, tem brincadeiras pra brincar, contar histórias, fazer teatro pra aliviar o cansaço. E se um sorriso não brotar e o palhaço desmoronar, lembrar-se-á em meio a lágrimas a missão deve continuar. Transformar dor em sorriso, mil beijos a lançar, e segue o palhaço,
especialista do abraço, outros corações, a vida